Aí, turma, diretamente aqui dos estúdios da TV Unifor para mais um Miolo de Podcast. Lembrando que o Miolo é toda terça-feira, ao vivo, a partir das 20 horas, nos canais da TV Unifor na internet. Lembrando que o Miolo fica armazenado no YouTube, fica armazenado no Deezer, Spotify, enfim, vocês podem encontrar o Miolo em qualquer canto para maratonarem quando quiserem, beleza? Então fortalece aí. E hoje eu chamei meus dois colegas professores da Unifor, Eduardo Rocha Dias e João Araújo Monteiro Neto, para falar sobre apostas esportivas. Não, apostas online, né? Porque o termo mais amplo. Esporte. Porque inicialmente, enfim, só fazendo um breve apanhado, né? A legislação brasileira proibia os jogos. Nós temos, enfim, jogos patrocinados pelo Estado, as loterias estaduais e também federais. Corrida de cavalos. Pode? Pode, corrida de cavalos é lícito. E em 2018 foram autorizadas as apostas esportivas. Eventos reais de temática esportiva. E em 2023 teve uma mudança na lei que permitiu os chamados jogos online, que são eventos não reais, são, no caso, é o jogo sorteio de números, símbolos, alguns chamam de cassinos online. Houve uma ampliação, né, das possibilidades de oferta de jogos. 2023. 2023, isso. E o problema, Armando, é que a regulação ela vem sendo construída gradualmente, 2023, 2024. A maior parte dela vai entrar em vigor em 2025. Algumas regras entraram em vigor agora em outubro, nós acompanhamos, não é? A proibição de plataformas e sites que não tinham pedido autorização ao Ministério da Fazenda para operar foram derrubados agora nessa última semana, dia 11. Há uma série de regras que foram aprovadas, mas elas, por assim dizer, não estavam em vigor nesse período de transição. Houve um período de transição em que o jogo era legal, mas não era regulado. E aí nós tivemos, desde plataformas sérias, internacionais, que vieram para o Brasil, mas nós tivemos também esquemas criminosos. Esse foi o problema. Nós tivemos oferta de jogos que eram inseguros, que não se sabia da sua aleatoriedade, se realmente eles eram justos, e também as pessoas foram induzidas a apostar, muitas vezes em grupos fechados, em links que vinham não se sabe de onde. Muitas acabaram viciadas, endividadas, que são alguns dos problemas que o jogo propicia. E tem um cenário mais amplo, né? A gente pode lembrar, que nós estamos vivendo uma era muito mais virtual. Quais são os efeitos do virtual sobre a sociedade? Jogo ilícito, lícito, vício em jogo, sempre houve. Mas o problema é como é que as telas, a internet, os smartphones, você poder apostar de qualquer hora, qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, como é que isso vai afetar as pessoas? É porque no jogo do bicho o cara aposta uma vez por dia, né? Não necessariamente, mas eu acho que tu toca num assunto interessante aí que eu queria pegar, o que é que o professor Eduardo colocou, né? Uma das coisas que chama muita atenção nesse processo de nova regulamentação do jogo, e eu vou colocar de forma genérica aqui, né, Eduardo, como já explicou, é que a gente tem um novo vetor importante, que é esse processo que se começou a olhar para o adoecimento, né? E, historicamente, quando você olha para a regulamentação, inclusive, dos jogos de azar aqui no Brasil, que já foram permitidos numa época anterior e depois foram proibidos, e aí você fala do jogo do bicho, eu escrevi um artigo interessante, um capítulo de um livro interessante com o professor Nestor sobre esse assunto. Tem uma boa pesquisa sobre o tema. A racionalidade, Armando, da proibição dos jogos de azar, até essa onda que a gente vive, era da moralização da sociedade brasileira, né? De que a pessoa não podia jogar porque era uma atividade considerada imoral, uma atividade ilícita que poderia ter algum aspecto contra a religião, contra os bons costumes. E hoje... Não existe mais isso. Pode até existir, mas talvez o vetor mais importante que deveria ter direcionado a regulamentação desde o começo, e não esse vazio que o Eduardo apontou muito bem, né, que é uma loucura que às vezes acontece aqui, a gente autoriza dizendo que vai regulamentar, ou seja, dizer quais são os cuidados que se tem que ter e deixa o pau rolar para que depois a gente tente
corrigir os excessos ou os vacilos, ao contrário de outros países. E aí, só para concluir, essa ideia do adoecimento, né, do vício. E eu me lembro que, durante o período em que eu estava lá no doutorado, eu atuei como assistente de pesquisa num projeto lá do Reino Unido que tentava... Loucura, né? Lá os caras de lá tentando entender a nossa realidade. Entender a regulamentação do jogo de bingo. E eles não conseguiam entender porque que o bingo era proibido aqui no Brasil, com todo aquele cenário que se utilizou, né, da legislação que proibia bingos, e se criou aquela história dos cassinos, das máquinas caça-níqueis e por aí vai, que lá ele estava estudando a regulamentação do bingo, físico e online, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Estava estudando para poder tentar entender esse processo de migração para um cenário muito mais virtualizado que eles estavam vivendo lá. E a gente não. A gente aqui primeiro abriu as portas, digamos assim, da atividade para depois pensar, não, vamos entender depois quais são os controles que vão ser aplicados. Aí é o que a gente tem, esse cenário aí de um adoecimento e endividamento quase que grotesco, né? Se você acompanha aqueles gráficos, acho que o Eduardo compartilhou num grupo que a gente tem, do aumento da quantidade de apostas que é feita globalmente, tem um determinado período de tempo daqueles gráficos vivos que o gráfico do Brasil explode e vai lá para cima. Porque a gente está falando de um mercado, a Inglaterra tem 44, 50 milhões de habitantes e aposta muito. A gente tem 200 milhões, cara. E imagine a quantidade de pessoas que apostam. Né? As estimativas de 24 milhões de pessoas que apostaram por Pix este ano. 24 milhões. 24 milhões de pessoas. E uma transferência mensal, com o relatório do Banco Central, de entre 18 e 21 bilhões de reais por mês. Por mês. Esse é o volume de apostas. O João falou muito bem. Nós já tivemos cassinos no Brasil. 46 foram proibidos. Em 1946. A Constituição proibiu? Não. No caso, foi a esposa do presidente Dutra, que era uma senhora muito católica. Muito nessa linha do que o João falou, do moralismo, que entendeu que o jogo levava a outros vícios e que era preciso proibir. E os cassinos foram proibidos. Né? Os bingos, nós tivemos essa experiência no Brasil nos anos 90, começo dos anos 2000. O problema é que eles foram cooptados pelo crime organizado. E acabaram sendo proibidos, porque havia também, inclusive, corrupção de juízes, para que os bingos continuassem operando. Autorizava o funcionamento dos bingos. Tem até súmula do Supremo, uma súmula vinculante do Supremo, precisou estabelecer, olha, que quem regula o jogo, a competência é a União Federal. Tá? E os bingos acabaram. Agora, nesse novo cenário que nós estamos vivendo, já tem um projeto de lei no Congresso para tornar legal, novamente, o bingo, tornar legal o jogo do bicho e os cassinos físicos. Mas o negócio do jogo do bingo era porque eu lembro que aqui em Fortaleza virou uma febre. Inclusive eu compareci algumas vezes, porque algumas tias minhas... Eu acho que o público-alvo era o pessoal mais aposentado, velho. senhoras e senhores. Isso é muito interessante, né? Porque assim, é como eu estava dizendo, lá era engraçado porque a gente fez um estudo de campo e eu fui visitar alguns bingos lá na Inglaterra, né? Cidadezinha costeira próxima onde eu morava, e o público é esse. Sem falar que ainda existe um outro aspecto que a gente esquece muito, é que associado ao bingo tem um aspecto da caridade. Sim. Ou de realizar atividades de bingo para levantamento de recursos, para atividades sociais, religiosas. Ou seja, e eles não conseguiam entender, mano, como é que isso tinha virado uma loucura aqui no Brasil de ter sido quase capturado e criminalizado. E, na verdade, foi o vacilo regulatório, de novo, vazio, sim. que permitiu que, diante do licenciamento do bingo, se colocassem outros instrumentos para serem explorados, que foi quando entrou aquela história. As pessoas não iam para o bingo para jogar bingo. As pessoas iam no bingo para poder explorar lá as caça-níqueis, aquelas casas... E até, do que o Eduardo falou, o que é interessante é que nesse cenário, acho que alguns de vocês já tiveram a experiência de ir num cassino nos Estados Unidos ou em outro local, e a dinâmica do cassino é um local fechado, com muito estímulo audiovisual, que é para poder a pessoa não perceber o passar do tempo e estar lá imerso naquela atividade. Que é a mesma coisa que acontece com a tela, né, cara? Exatamente. Você estava falando da tela, o cara fica no hiperfoco no negócio. A economia da atenção, eles querem capturar a nossa atenção. E com vai ganhar, na hora que o cara está calculando lá o tempo de perdimento de atenção, aparece alguma coisa nova, uma isca, alguma coisa assim. A gente, nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente estudou a legislação da Argentina,
Lá é por província. Cada província é um pouco... Os Estados Unidos é por estado, que quem regula o jogo. Na Argentina é parecido. A província de Buenos Aires, uma das regras é que tem que ter um relógio no cassino. Visível. Para a pessoa saber a hora. Para não perder noção do tempo. Eu fui para Las Vegas em 2000 e pouco. Só quem pode, né? Aí eu não sou de jogar, mas eu estou em Las Vegas aqui, eu vou pegar uma Fazer uma grana aqui, eu separei $100. Não, eu vou jogar $100. Só no caça-níquel. Só que você vai começar a ganhar e começa a perder, não sei o que e tal. Eu só vou gastar 100. No final da conta, eu passei 3 dias, gastei $300. Fora que eu perdi 300, né? Só que eu devo ter ganho, né, com certeza, e A reinvesti. movimentação, né? E o que eu percebi lá é que tinha muito senhoras de idade, principalmente senhoras, né, nos carrinhos, né, Isso aí. com uma baciazinha, né, e elas nem porque eu achava massa era puxar aquele negócio do caça-níquel, né? Mas depois do tempo cansa, né, e você fica preocupado mesmo em ganhar. Era só apertando o botãozinho. Eu vi uma senhora lá com uma balde de pipoca, né, cheio de moeda, era ali. E ela ainda estava colocando, né, cara? No que eu fui, não foi fino como você, não. Foi em Atlantic City, que é uma demonstração muito clara do ápice e da falência dessa indústria do jogo nos Estados Unidos. Era esse mesmo esquema, um local fechado, e eu fui para poder fazer, né, estudo de campo também para a pesquisa que estava rolando. Tá bom. Te juro, apostei $50, perdi os $50, mas eu tinha feito a sociedade com um colega, ele ganhou 200, a gente rachou no almoço, né? E umas 3, 4 cervejas depois, que era para compensar a viagem de trem para Filadélfia, que era onde a gente morava. Mas o que eu estava te dizendo é que lá não era mais nem desse jeito aí. Uma coisa louca que é que ela escolhia a máquina para apostar de 1 centavo, de 10 centavos, de 50 centavos, acho que tinha 25, né, que é a quarter, e de $1, e depois você escolhia. E Armando, o pessoal lá nas cadeirinhas elétricas, era só no cartãozinho. Sim. Não era mais nem fichinha, não, só passava um cartão pré-carregado. Eu vi que foi fácil proibir o bingo, né? Porque proibir o bingo... Precisou de uma decisão do Supremo. Enfim, mas não, quando eu falo que foi fácil, é o seguinte, quando decidiu, acabou com a aposta durante um tempo. Agora, hoje em dia, não dá mais, né? Porque você proíbe o local físico, mas a galera aposta pelo celular, né? Seria possível... existe hoje uma ação de inconstitucionalidade pela Confederação Nacional do Comércio, pedindo... Deram entrada agora, recentemente, pedindo a proibição total do jogo. Então, vai ser realizada, inclusive, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal em novembro, para discutir os argumentos. A Confederação Nacional do Comércio quer proibir totalmente o jogo, as apostas online, alegando justamente o prejuízo à economia nacional, a questão do endividamento, porque as pessoas estão consumindo menos. Com 21 bilhões a menos, estão gastando menos no comércio. Tá? Houve também aquela informação de que beneficiários do programa Bolsa Família estavam também destinando recursos, apostando 3 a 4 bilhões de reais. Né? Dinheiro que, né, deveria se destinar à manutenção da pessoa, subsistência, e o beneficiário do Bolsa Família é uma pessoa em situação de pobreza, extrema pobreza. Tá? Por um lado, se pode proibir, isso não seria um paternalismo exagerado? Né? Eu acho que é. Eu acho que você dizer com que... Porque, inclusive, um dos pontos fortes do Bolsa Família é a pessoa escolher com que vai gastar. Exato. Mas que tipo, não é, de medida se deve adotar? Né? No Reino Unido, eles chegaram a estabelecer limites, valores máximos, que se a pessoa perder a partir daquele montante, as plataformas têm que entrar em contato, têm que sugerir uma pausa. Que falta também é uma educação financeira, não é? Nós temos esse problema. Né? Mas o problema é que o cara quando está se endividando é porque ele é doente. Colocar um bloqueio no cartão da pessoa que é de Bolsa Família. O governo chegou a pensar em bloquear o uso do cartão do Bolsa Família, mas isso não avançou. Olha, você não pode usar o Bolsa Família, mas você pode tirar o dinheiro depois e apostar, ou passar para outra pessoa apostar. Dá para você dar um... São controles ineficientes. Muito falhos. Agora eu vou dizer para vocês, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção é que durante esse projeto de pesquisa lá, eu, dentre algumas coisas que tive que fazer, que foi que deu mais trabalho, foi ouvir umas 25 a 30 entrevistas aqui no Brasil e depois traduzir para o inglês para que pudesse ser feita a análise do pessoal lá da Inglaterra.
E das 25, 30, tinha pessoal do Lei da Ordem, que chama, né? Law Enforcement, Polícia, Ministério Público. Tinha um conjunto de profissionais que atuavam no tratamento da ludopatia, do vício no jogo. E tinha algumas que foi as que mais me chocaram, Armando, de gente que, como se diz no cearense, se aviciou, né? Pessoal que teve o vício e a pessoa contando a história, né? Do processo de adoecimento, do perdimento patrimonial, do destruir das relações sociais e familiares que ele tinha. Cara, um negócio assim que quando você... E aí eu estou dizendo, eu não li, eu tive que fazer o trabalho tradicional da pesquisa mesmo, pé no chão, que era escutar a entrevista que era gravada E traduzir. degravar para português. Então, você lê o texto frio é uma coisa, você escutar a voz da pessoa, às vezes soluçando, às vezes demonstrando arrependimento. Porque entrou num processo que poderia ser evitado, porque é um processo compulsivo que muitas vezes você pode desenvolver compulsão para qualquer outra coisa, Sim. inclusive para o jogo, dependendo da sua saúde mental. E não ter uma estrutura de quem estimula isso, que é o Estado, que é a minha principal preocupação, para dar suporte, é muito preocupante. Eu acho que não se anteviu a situação que ia ser criada. Né? Então, se liberou, porque o jogo tem vários aspectos. Um dos aspectos é a arrecadação. O Estado pensou, não, eu vou arrecadar com as licenças, porque pela legislação o jogo é um serviço público autorizado, explorado em regime concorrencial. Então, os operadores eles têm que pagar pela autorização e vão recolher tributos. Mas tem a questão da integridade do jogo, por exemplo, apostas esportivas, evitar combinação de resultados. Né? Tem a questão evitar a lavagem de dinheiro. Total. E tem a questão da ludopatia, porque o vício em jogo é uma doença. Os mesmos mecanismos cerebrais envolvidos na dependência química, de álcool, de substâncias ilegais, estão envolvidos no jogo. E o processo de exploração é o mesmo, né? É aquele negócio de causar um estímulo. Isso. E aí tem liberação de dopamina, e aí você fica viciado nesse barato e precisa cada vez mais para manter aquele mesmo nível. E tem um esquema interessante que é você ter o arrependimento do custo investido já. Pô, já joguei tanto, já investi tanto, se eu parar agora eu só vou piorar a minha situação. Eu vou continuar porque vai ter uma hora que eu vou ganhar. Tem um provérbio irlandês que diz o seguinte: a ruína do jogador é a esperança de se recuperar. Porque justamente ele acha que vai conseguir recuperar as perdas. E é um dos sintomas. Tem até uma expressão em inglês que é chasing behavior. Ele fica atrás, caçando o prejuízo que teve. Por mais que perca, ele continua apostando. Esperança... É porque ele acha que é matemática, uma hora vai virar, né? Não sei. Não acho na cabeça dele. Ele tem uma percepção enviesada da realidade. A questão do risco que ele está correndo. Ele está correndo muito mais. Expectativa, né? A esperança. E aí isso é interessante porque entra num ponto que o Eduardo mencionou, que eu acho indispensável nesse processo que a gente está vivendo aqui hoje de regulamentação. Né? Tentando correr atrás enquanto o negócio já está rolando. Que é, dentro desse cenário, a gente não tem muita transparência de como é que funcionam esses modelos de jogo, não. Né? De como é que são calculadas as odds, como as odds operam lá no sistema que está fazendo o sorteio, o que é que acontece. Muitas vezes, quando você está nesse comportamento do chasing, né, behavior, o cara está lá, pega, não pega, pega, não pega, aí na hora que ele tá para desistir, ele ganha uma mixariazinha lá só para se iludir. Aí ele vai e começa o ciclo totalmente de novo. E a gente não tem auditagem sobre isso. A gente não Ganha sabe. Marcelo, cuidado, não. Marcelo, né? Ixi, Não, Marcelo não joga não, Marcelo não joga não. Nem praga nos Ele outros. só joga uma vez na vida na Mega Sena, né? Não mesmo? Mas esse negócio é complicado, porque eu não sou viciado nem nada, mas às vezes que eu tive nesses ambientes, você fica assim, cara, dá pra ganhar, e você alguém do lado ganha. Se fui rico, me roubaram, se fui pobre, me esqueci, né? O cara fica lá... E outra coisa, quem é que se deu bem mesmo nessas coisas de aposta para virar exemplo, cara? Porque o cara fica na expectativa... A gente conhece alguém que ficou milionário por causa de uma aposta? Não. O cara ouviu falar, né? Veja, o outro problema que nós tivemos, nós passamos de uma época que o jogo era ilegal, ele ficou sendo legal, mas não era regulado, agora ele é legal e vai ser regulado. E aí nessa fase de transição, aquilo que eu estava falando, nós tivemos verdadeiros aproveitadores. Aí nós entramos na questão dos influencers. Hoje toda a questão do marketing Muito bom. é por meio das redes sociais,
Veja, a legislação, ela fala nos chamados afiliados. Os operadores de jogo poderão ter afiliados para divulgar o jogo. O operador de jogo é quem O operador é a empresa é a empresa. que vai explorar O aplicativo. o jogo. Cada operador poderá ter mais de uma marca. Entendi. Tá? Por exemplo, nós poderemos ter a empresa X, que tem a Bet A, Bet B, Bet C. Certo? E o operador ele poderá contratar afiliados. São pessoas que vão divulgar o jogo. Podem ser influencers ou não. Por exemplo, o professor Armando pode ser eventualmente contratado por uma Bet. Quando pra todos fazer- os grandes influencers forem presos, Agora- pode ser que eles agora- procurem uma subsidiariedade. Pela legislação, tanto o afiliado quanto o operador eles são solidários. Ixi. E eles têm que cumprir os preceitos de jogo responsável. Então a Deolane está lascada. Então vejam, não se pode fazer publicidade para criança e adolescente. Ah, entendi. O problema do acesso de criança e adolescente. A legislação fala reconhecimento biométrico para evitar que criança e adolescente jogue. Tá? Não pode patrocinar a equipe juvenil ou infantil. Não pode. Agora, aí é um outro ponto que eu acho que a legislação tem que mudar. Não faz sentido uma atividade tão viciante, com risco de vício tão grande quanto o jogo, tão ou mais que cigarro e bebida, os cigarros não podem patrocinar equipes de futebol, competições esportivas de uma forma geral, nem podem fazer publicidade. Então, a meu ver, um ponto que talvez nós podemos propor é proibir totalmente a publicidade, ou tornar muito restrita, muito restrita. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Esse é um ponto crucial, também acho. É. E eu vou além, viu, Eduardo? Sim. Desculpe. Não. Eu acho que é um processo que a gente já deveria ter aprendido, que aconteceu com álcool, que aconteceu com cigarro, Isso. né? E, ao mesmo tempo, aprender com essa experiência, inclusive regulatória, de que a gente tem que ter um processo educacional. Uhum. Não é só proibir para a criança e para o adolescente, é chegar e dizer, ó, o risco de... Porque ele vai fazer de forma irregular, né? Convenhamos assim. Sim. Quando se torna adolescente ou tem com acesso à tecnologia, é educar no sentido de mostrar quais são os riscos associados àquela prática. E a partir daí ter a criação de uma cultura, talvez de, romanticamente dizer, de um jogo responsável ou uma indicação de que ele saiba que ele está se colocando num cenário Exatamente. de extremo, Arriscado, de né? extremo, Que há risco ali. extremo risco. No mínimo né? tem que estar escrito, na hora que você entra nessa plataforma, Sim. Advertências. como tem no Com cigarro, certeza, né? mas Com mesmo- Você mas- pode morrer se você... Né? Não, isso se prevê. E aí eu vou trazer um outro ponto, né? Que é engraçado porque no começo eu fiquei meio reticente, mas tem uma aluna que está escrevendo um trabalho muito interessante sobre isso, que é a comparação e aí é para a galera mais nova, não é para a gente não, com as loot boxes. Porque nós somos cringe, né? É total. Né? Eu Olha a digo Beatriz. loot box porque quando a gente começou a jogar FIFA no videogame era um Sim. negócio estarrecedor, assim, de horrível, né? Hoje não, hoje o jogo ele tem um motor econômico, onde Isso. você pode Isso. A comprar gamificação. lá. Não, e você Não é? compra, Eduardo, umas caixinhas que tem um sorteio aleatório de alguns jogadores ou de alguns recursos. Sim. Ela estava falando que isso é um início, não é considerado, em alguns países se considera como jogo de azar, em outros não. É um processo de uma compra surpresa, digamos assim, porque ele sabe que vai receber alguma coisa, Sim. mas não sabe qual é a qualidade, pode receber um Ronaldinho Gaúcho, como pode receber o Ciel, se bem que eu acho que o Ciel é muito melhor do que o Ronaldinho, né? Como bom torcedor do Ferroviário, mas o que eu estou dizendo é que há um processo de jogo. Será que não é? Será que desde tem a idade, né? Termo horrível que a gente usa no direito, ele já não está sendo inserido nesse contexto aí de uma pseudo-aposta? Ou de um Sim, pseudo-jogo, sim. e a gente não deveria educar também Isso, nesse e você sentido? tocou, João tocou num ponto importante. Porque hoje nós sabemos que tem muitos. Não estou falando de apostas, né, mas de jogos. Né, os e-games. Né, tem até esportes, competições esportivas. Não é? Eles pretendiam ter uma regulação semelhante aos jogos de azar. Né? Mas, em tese, são diferentes. Podem até ser considerados entretenimento, um esporte, não é? É porque você está disputando um Claro, com o outro. Claro. Tem os profissionais dos e-games, né? Nós sabemos claro. que tem competições, né, muito bem estruturadas, né, desses
desses esportes. Mas é preciso realmente tomar cuidado, como o João chamou, para que não entre por aí, você não, como se fosse algo inocente, não é? O início realmente, uma entrada em algo que pode se tornar um vício. Porque você começa, ainda que você diz aí, O governo aqui proíbe, professor, mesmo que incentiva através aqui na abazinha de alto da conta da Caixa, aqui no aplicativo, loterias. Sim. Sim. E nós não tínhamos no Brasil as principais loterias patrocinadas pelo Estado, pelo poder público, né? Exploradas, né? Realmente. Né? E não se falava muito em jogo responsável. Eu até entrei no site da Caixa e vi que tem alguma coisa sobre jogo responsável, alguns alertas. Mas é algo que nós estamos pensando agora. Só que, infelizmente, nós não antecipamos que isso ia acontecer. A gente estava falando dos influencers. O que houve, enfim, foi... Será que eles sabiam que esses jogos legais, em tese, não regulados, mas, por assim dizer, que você não sabia se realmente ele tinha um algoritmo justo, se realmente ele não estava viciado, o jogo viciado no sentido de que você iria perder, iria lhe viciar no jogo, e será que o influencer que fez a publicidade, que ganhou dinheiro com isso, será que ele não sabia disso? Será que ele não deve, de alguma deliberada, forma, responder por isso? Ou ele estava só fazendo uma pub? Era só isso. O que eu acho engraçado... Talvez ele não tenha se preocupado muito e a fundo, aí fingiu que não tinha gravidade, né? Mas fora que não... O que eu acho engraçado, e aí para vocês verem como esse tema ele é assim, uma encruzilhada de aspectos que a gente gosta, você participou lá do evento, sociolegais, né? Mistura o direito e sociedade, sociologia. É que, tentando desmistificar durante muito tempo a ideia do jogo como algo negativo, como uma atividade, inclusive, que causaria adoecimento, a gente criou um termo muito interessante para dizer quando alguém vai apostar, que é uma forma de dar um certo nível de romantização e credibilidade para a atividade de jogo. Quando você vai jogar, tu vai fazer o quê? Uma fezinha, não é? Fazer uma fezinha. Olha o poder da narrativa de que se tem, né? De se tentar, às vezes, legitimar ou criar uma perspectiva mais aceitável para a sociedade de um ato que agora a gente olha com uma lupa um pouco mais específica, né? E de como a retórica contra a aposta e como sendo algo nefasto, contrário à religião, começa a surgir. Né? E é engraçado essa referência que o João fez à religião. Porque, veja, eu vou citar 2 casos. Né? Primeiro, no Brasil, Império. Dom Pedro I, 1822, 1834, as loterias... Cara é bom de número. As loterias no Brasil financiavam atividades sociais, as Santas Casas. Até hoje, em Portugal, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, ela explora uma loteria para se manter. Então, o jogo vinculado a uma atividade social. Na nossa Constituição, a Seguridade Social, uma das fontes de financiamento, receita de concurso de prognósticos. Esporte jogos também, e apostas. Esporte também. Tá? Aí, outro caso, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ou mundo anglo-saxão, para falar um pouco mais amplo, existe a expressão sin taxes, ou impostos do pecado. Sim, Texas. Quais são os impostos do pecado? Álcool, tabaco, jogo. Não sei por que isso, né? Né? Então era associado puritano, com isso. O puritanismo anglo-saxão até que tentou proibir. Nós tivemos a lei seca, que não deu certo, né, nos Estados Unidos. Não deu certo. Né? Então, de certa forma, na nossa tradição católica, o jogo foi perdoado porque financiava atividades sociais. Essas loterias que eu mencionei para financiar a Santa Casa, né? Que veio de Portugal, em Portugal tem até hoje, e nós tivemos isso no nosso... Até 46, porque em 46 a esposa, qual é o nome da esposa do Dutra? Mas esse é um ponto tão interessante, cara, porque toda a história do jogo do bicho é disso, né? Nasceu historicamente para financiar as atividades do zoológico. Um zoológico, de um barão. Que não estava dando muito certo. Isso. E o cara precisava de grana, arranjou uma história lá de todo dia sortear um... Isso, ele fez uma cartela, cada ingresso... Botava dentro de um negócio fechado 1 a 25, e quem tinha o animal sorteado ganhava um prêmio.
Eduardo, tu falou que 21 bilhões foram gastos. Entre 18 e 21 por mês. A estimativa do Banco Central só com PIX. Porque a legislação ela proíbe que você aposte com cartão de crédito. Isso parece que já entrou em vigor agora em outubro. Não pode usar criptomoeda. Tá? Então tem que ser ou transferência conta a conta ou cartão de débito que você se Para ter identifica. o que a gente chama da trilha do dinheiro. Para né? você, exatamente. Para evitar lavagem de dinheiro, para você follow the money. Saber onde o E esses dinheiro tá indo. 21 bilhões foram para onde? Boa, pro Batman que não foi. Né? Assim, não, porque evidentemente ela Mas devolveu tem que alguma tomar, parte. tem que tomar cuidado, porque eu acho que essa conta dos 21 bilhões lembra muito o que você O mencionou próprio uma Banco vez, né? Central, ele São transações repetidas. O cara Isso. aposta 100, ganha 150, Ah, aí entendi. aposta Isso. 150, perde os 150, ele Isso. está complicado. Então, não Isso. eu acho que são valor transacionado, não é talvez o valor entendi. real. Porque uma parte disso saiu. Né? Agora, pela legislação, o retorno ao apostador tem que ser de 85%. O que é que significa isso? De cada 100 reais, 85 o reais. operador fica com 15, 85 tem que ser pago em prêmio. Isso que o apostador tem direito. O mínimo, pode até ser mais. Probabilidade. Né? De cada 100 reais que você joga, É até bom, cara, não é não? Mas 15 fica... Isso é probabilidade. Isso é probabilidade. Não é para você armando o jogador. É para o pool. Eu sei. De Alguém apostas. do que apostou vai receber esses 8. Esses 85. Aí é, Mas a casa vai levar 15. aí é que a gente pergunta, né? Isso é auditado? Como é que é auditado? o problema é esse, Como talvez é não que seja é isso, né? avaliado, né? Porque até um dos pontos que a gente discutiu no nosso grupo de pesquisa é o seguinte, tudo bem, vamos supor que o algoritmo respeite esse retorno de 85%, mas limite o número de ganhadores. Aí Como seria reduza isso? o número de ganhadores. Poucas pessoas vão ganhar. Aí é mais. Pois é. Então Embora devolver 85%, vai devolver uma. é preciso auditar isso bem. Mas em compensação, quem ganha muita grana, ganharia muita grana, né? Só tá falando na Assim. recessão. Não, eu tô falando assim, porque, por Armando, exemplo. meu irmão, bicho, Não, eu deixa sei. eu te dizer que o negócio, num país que a gente teve uma operação da polícia para poder avaliar se aquelas maquininhas que pegavam Agarra, os bichinhos, de a pelúcia, garra, estavam sendo viciados. estavam sendo viciados, o cara tava cortando Não, a corda. não. Tu acredita num negócio Não, desse? não acredito. Bicho, eu tenho muito Definitivamente. receio, Não, definitivamente não acredito. Né? Mas eu estou pensando assim, em sendo assim, é um retorno razoável, não é não? Se fosse verdade. Sim, sim. Né? Uhum. Eles não estão ficando com tanta E mesmo grana. assim dá para o operador ganhar muito dinheiro com isso. Porque se receber 1 bilhão, é o quê? 150 milhões, né? 15%. É muita grana, né, cara? 15%. E dá para É um pagar. faturamento que ele vai ter. Né? Porque o Alessandro estava falando de manhã hoje que se por um acaso for proibido que essas casas esportivas deixem de patrocinar, Sim. Fortaleza vai perder 90 milhões. É o outro problema, o patrocínio de equipes esportivas. No Reino Unido, eles estão fazendo muita pressão para os jogadores da Premier League. Parece que eles já não fazem publicidade, mas os times da Premier League no Reino Unido, a partir dessa temporada 2025-2026, não vão ter mais patrocínio de bets. É um caminho que a gente pode seguir aqui também. Agora, Só que os clubes de futebol vão ficar como? Porque Aí é aquela história, começou, né? Abre o cinto e vai fechar. Eu acho esse negócio, nós como ex-atletas amadores, ex-atleta não, né? Ex-jogadores, né? Você não, você tem uma história no voleibol de praia, diz ele, garoto do Rio, né? Mas eu Torcedor acredito do que é um Flamengo. negócio que deveria ter sido pensado com muita antecedência, porque gera um risco para a integridade do esporte, Perfeito. assim, de uma forma Mas a pergunta é, significativa. dá para você acabar com essas apostas online? Não dá, cara. Bom, O Supremo diz que é inconstitucional, por exemplo. eu mete acho, uma... eu acho você que não o vai- gênio saiu da garrafa. Eu acho muito difícil. Porque você Ou vai de continuar volta. apostando numa... Tecnicamente, você vai conseguir limitar e diminuir significativamente a exposição, mas aí vai ser um processo contínuo, como De vigilância. o de Eduardo derrubada, colocou, de de- tentar pegar as pernas do dragão aí, do gênio que seja, e ficar todo o tempo puxando, porque isso é um mercado bilionário. A gente vai ter aí um mundo de possibilidades de se conectar a esses espaços, mas a gente teve, eu acho muito interessante trazer isso à discussão, um exemplo recente,
que mesmo com todas as dificuldades, uma grande plataforma, um grande ator, como foi o Twitter, o atual X, ter sido conseguido bloquear. Não 100%, mas a gente teve um processo de mostrar que a Anatel tem condições de derrubar. Podem existir, mas é um processo, não vai ser assim, vai ser contínuo. Acessou pelo VPN, né? Não sei o quê. Mas... Teve um monte de gente que acessou. Aí aquela história, né, Armando? É mais difícil e é mais tecnicamente burocrático do que o negócio estar lá a um clique. Então você diminui a exposição significativamente. As plataformas legais, elas vão ter um domínio bet.br e vão ter um controle maior. Então, se não for bet.br, não é um operador, uma plataforma autorizada, legal, regular. Não é. Então, obviamente, eu espero que seja criado um canal de denúncias e encaminhado para a Anatel derrubar os jogos ilegais. O regulador português, ele tem um relatório, eu não sei qual é a periodicidade, se é mensal, mas eu espero que no Brasil a gente chegue a isso. Em Portugal, eles sabem onde se joga mais, sexo, idade, os locais, as cidades e regiões de Portugal. Eles informam quantas plataformas ilegais foram derrubadas, tá certo? Eu creio que espero que no Brasil a gente caminhe para isso. E o problema é também a prevenção e o cuidado da ludopatia. Como fazer isso, né? Porque nessa fase de transição, que o jogo se tornou legal e não era regulado, não se previram as consequências. A ludopatia. Não se articulou com o Ministério da Saúde. Como é que se vai atender essas pessoas que hoje estão viciadas, dependentes? Nós temos uma psicóloga clínica no nosso grupo de pesquisa que ela atende viciados. É mesmo? E realmente é uma situação, professora Juliana, e ela relata que são dramas realmente. Você gosta de falar dos dramas do advogado criminalista, mas os dramas de uma família que se torna refém de uma só pessoa, um jovem muitas vezes, que está viciado, devendo 500 mil reais, que fez empréstimos. Que empenha a família, Sim, né? Exatamente. Acho que foi muito feliz. É difícil a gente entender, porque falta a questão da fisicalidade, né? Uhum. Mas o processo de construção do vício e as consequências são muito parecidas com a da droga, Sim. Né? Onde você tem alguém da família que passa por um processo de adoecimento, a gente tem que entender isso. Claro. Né? E dentro desse cenário, o cara vende o botijão de gás, vende o carro, vende tudo para consumir a droga, o cara tá fazendo isso aí tudinho, Armando, para poder ter aquele ciclo de adrenalina ali da aposta e achar que vai mudar o mundo e o que é que seja. Mas você só a favor de proibir? Ou de regular? Porra. É porque aí tem uma coisa interessante. Eu podia ter avisado como é novo... Nós não combinamos as coisas. Porque, por exemplo, a gente está num momento em que não adianta, a gente percebeu que não adianta a gente proibir o uso da droga. Se fala muito nos cassinos físicos, abrir cassinos em resorts para gerar empregos. Bom, é uma dimensão muito elitizada também, do jogo. Né? Mas pelo menos seria criar emprego, né? As plataformas online criam menos emprego que o jogo físico. Total. Isso obviamente tem que ter um pessoal da TI, eles têm que ter também uma estrutura de atendimento, que é a obrigação, ter um atendimento ao cliente, né? Mas... E no resort você vende caipirinha, você vende camarão, Mas eu acho, Eduardo, é porque assim... Você gera empregos, mas talvez de menor complexidade e de menor valor agregado. Mas eu vou dar um exemplo. Uhum. Vocês dois sabem, eu morei em Malta. Malta é um dos países na União Europeia que regulou primeiro esse cenário de jogos. Então, quando eu estava lá, tinham mais de 300 empresas. E no processo regulatório, tinha que ter... E toda vez tinha anúncio de emprego lá para isso. Os profissionais de back-office, mesmo que estão atrás do processo do jogo, mas que atuavam na parte do que a gente chama de controle mesmo. É o pessoal de compliance, pessoal de investigação, pessoal de atendimento ao consumidor para verificar situações de ludopatia. Então tem um pool de empregos de alta... No cassino físico, tem funcionários que ficam prestando atenção no comportamento dos clientes, para detectar um ludopata. Ou fraude, né? Ou fraude também. Tem a questão somente fraude, né? Ou fraude também. Eu fiquei muito impressionado quando o velho da Van, né, publicou um vídeo preocupadíssimo, né? Eu fui obrigado a concordar com ele. Você que era o velho da lancha. O velho da Van, não, ele preocupadíssimo, né? Afinal de contas, os seus colaboradores estavam tendo problemas, ficando Outros empresários fizeram as mesmas queixas. É. Eles empregados pedindo adiantamento para poder
cobrir as despesas com o jogo. E outra coisa, ele também está se lascando porque, evidentemente, Perde o a consumo... venda, né? consumo- Mas enfrentando a consumo diminui. sua questão, cara. Eu quis meter um veneno desse, né? Dizendo que aquele ali foi... Esse veneno aí que você meteu, eu acho que a gente caminha num cenário. É muito difícil voltar para o contexto da proibição, porque acredito que o governo, como um todo, o executivo, independente de partido, já pensa nessa fonte de arrecadação Isso. como algo muito importante. Mas a gente tem que pensar num processo de redução de danos efetivo, que é uma das políticas mais tradicionais que se tem com relação Isso. à droga, por exemplo. Você sabe que o consumo de droga vai acontecer. Você tem que ter uma estratégia, uma política Redução pública de danos, de exato. redução de danos. Então, eu acho que no cenário do jogo, no contexto apocalíptico que a gente está caminhando aqui, a gente precisa de estratégias e políticas muito criativas que sejam capazes de reduzir esse dano que vem sendo causado aí continuamente pela carência da regulamentação ou pela regulamentação tardia, como a gente está vendo. Sim. Né? E aí passa por muita educação, muita fiscalização, e para fiscalizar um volume como esse, é onde entra uma da... Estava até comentando com os alunos antes de vir para cá, né, que a gente mirou num negócio e acertou no outro, totalmente diferente, mas que é o uso de tecnologia nesses processos ou desenvolver tecnologia que possa ser utilizada para minimizar esse risco. Algoritmos de monitoramento dos jogadores online. Isso já existe no Reino Unido, não é novo, já tem alguns anos, e é uma forma de você monitorar em tempo real a conduta dos jogadores. Tá? Então, um algoritmo que fique detectando sinais de jogo problemático, de jogo compulsivo, para mandar um alerta, uma sugestão de redução. Que as ferramentas que o jogador tem, você pode limitar o valor que você vai jogar, o tempo que você vai jogar. Não é? Você pode já pré-programar isso. Tem até sugestões que vêm da economia comportamental de você só poder jogar se fixar esse limite. Você só pode apostar se você predeterminar antes ou quanto tempo ou quanto dinheiro você vai jogar. Porque aí você limita o risco. Né? Você já pensa um pouco, não, eu vou limitar o que é que eu vou jogar ou o tempo que eu vou jogar. Tá? Também a questão da informação, também os serviços de saúde que vão receber essas pessoas. Formar profissionais de saúde. O SUS precisa ter profissionais da área de psicologia, da área de psiquiatria, para poder... Os CAPs, enfim, toda a estrutura do SUS tem que se preparar. E eu não sei se está preparado. Ninguém previu que nós íamos chegar a essa situação. Em quanto tempo? Como assim? Em quanto tempo chegou nessa situação? Porque regular... Veja, 2018, final de 2018, saiu a primeira lei, a 13756, que só falava em apostas esportivas. E aí nós tivemos a pandemia, né? 2018 até 2021, o número de sites de apostas no Brasil, eu li uma reportagem, cresceu 160%. Nós devíamos ter uns 2.000 sites de apostas agora esse ano. Tá? 2.000. 2.000. Tá? Aí regulares sobraram pouco mais de 200. Deve aumentar, porque alguns estão pedindo autorização. Adaptar, né? E pedindo autorização ao Ministério da Fazenda. Não é? Mas eu acho que foi quando... Que não é um processo barato e nem simples. 30 milhões a autorização. E quando liberarem... Upfront, cash. Aqui. Eu acho que foi quando liberaram os jogos que não são apenas apostas esportivas que isso cresceu mais. Muito. Acho que foi 2023 para cá. Exatamente. Eu acho que esse último ano, de 2023 Ou seja, os jogos do Tigrinho, do Cassino... A atuação dos influencers, talvez, essa... Eu não sei vocês, mas eu recebi... Era direct no Instagram, era por WhatsApp, porque você estava pesquisando muito sobre convites para entrar em grupos de jogos. No meu aparece só... Se eu tivesse aceito, eu ia entrar num grupo que ia ter um administrador, ele ia me mandar um link, ia ficar oferecendo... Eles vendiam até algoritmo para lhe ajudar a ganhar. Lhe ajudar, né? Não vou falar nada, não, mas tem um professor colega nosso que mora numa casa, região aqui em Fortaleza, que o vizinho era um influencer desse. Uhum. Para a revolta dele, o cara foi gravando lá, olha aqui, tá ganhando. Mas é outra coisa, eles vão atrás de muita gente para influenciar, né? Eu lembro que na semana retrasada a gente falou com um menino, com o Paulo, aquele professor, né? Ele disse, ele tem 200 mil seguidores, ele é professor do ensino infantil. E ele disse que já estava recebendo essas propostas para mandar. Professor do ensino infantil. Isso aí é muito maluco, cara.
A gente tem que... Eu tinha ouvido falar que, Tem que inclusive, regulamentar, time né? de futebol estava querendo criar sua própria bet. Aí, como é que ia ficar a questão da integridade, né? Dá certinho. Não dá certo. Como Não dá certo. dizia Tom Jobim, né? Foi o que eu botei até na minha tese. O Brasil não é para principiantes. Não é. Mas assim, mas quando a própria. A própria Caixa Econômica parece que vai O abrir time uma vai bet. apostar no outro, pelo menos você vai saber Vai. que o time não Será, tá. pô? Também é. Tu tá sabendo que teu time aí tá caindo pelas tabelas. Aí tu vai apostar em quem? No sonho que tu vai ganhar ou no... Armando, pra mim isso fere É total. completamente a integridade da Total. imagem do jogo como uma disputa, né? Que tem um certo nível de justeza, que são Aquelas as regras lá. fairness, Que o cara, que é tão exato, difícil de de traduzir, definir, né? que o cara entra Fair lá pra play. ganhar. O fair play. Mas eu me deparei com essas. Não o Flamengo que entra de tudo. Né? Mas Eu me- outra discussão. Eu me deparei com essas apostas esportivas em 1997. Eu fui. Ixi, eu tinha 1 ano. Em 97 eu já tinha. Não, 97 eu tinha 27 anos. Olha eu fiz aí. o curso de árbitro. Não, eu era auditor da Da Federação Justiça Desportiva. de Futebol de Salão. Aí teve um curso de árbitro que eu fui fazer o curso de árbitro, futebol de campo. Sim. Né, pra me A pessoa, inteirar um juiz melhor, desse não sei o tamanho, quê. o cara não Aí falava fiz, nada, né? aí fiz o curso e tudo mais e tal, me formei, eu sou árbitro de futebol. Inclusive, na minha Era. inscrição é 171, acredita? Ixi. Eu acredito. É sério, eu não tenho aqui, eu acredito- vou levar a foto. Eu não tenho a foto. acredito que as coisas sejam aleatórias, não, viu? Eu não falaria isso com muito orgulho, eu acho que não. E Mas só dizer um negócio aqui, para quem está escutando a gente não sabe o que é o 71, é o estelionato estelionato, mesmo. É só é. pra botar- Aí o que é que acontece? Eu lembro, eu era um árbitro, eu era um bosta como árbitro, né? Mas só que eu era o único que era formado. Tá entendendo? E eu era E peixe. tinha 2,1 m. 2 metros de altura e tudo. Mas eu era ruim. Não, não era ruim, não. De 0 a 10 eu era nota 7. Né? Só que tinha um Tá bocado. melhor do que muito que tem aí. Profissional, meu amigo. Mas você vê que eu tô comprando com o melhor lá, né? Aí o que é que acontece? Eu lembro que Árbitro padrão FIFA. eu sempre, como eu era formado em direito, era advogado e tudo mais, eu era peixe. Todo evento novo eu era chamado. Então eu fui o primeiro da minha turma a apitar no PV. Eu apitei aquelas preliminares do jogo, dos jogos Futebol principais, de né? botão. Aí eu lembro que eu chegava no PV mais cedo e a gente apitava para o estádio vazio, né? Mas sempre ao lado a tribuna, do lado direito, tinha uma galera lá que reunia umas 15 pessoas. Só apostando. Aí eu não sabia disso, só sei que começa o jogo, apitava, bora, saiu. A galera, ei, comemorava. Ei, Era o primeiro comemorava. escanteio, era a primeira... Aí depois eu fui lá, essa galera chegava pra mim e mandava eu começar logo o jogo e eu peguei o apelido de Rodolfo, né? Tinha um Rodolfo ET na época. Eu ainda peguei o apelido de Rodolfo. Ô Rodolfo, professor Rodolfo. Putz, grilo. Aí eu só sei que uma vez eu fui conversar com a galera, rapaz, por que vocês tanto grito? Não, cara, que a gente aposta tudo. Aí eu vi que eles apostavam primeiro lateral, primeiro escanteio, primeira bola na trave, não sei o quê. E o engraçado é que depois de 20 minutos, eles paravam de gritar. Porque as maiores apostas daqueles 20 minutos. Aí eu falei assim, rapaz, você vê, né? Eram umas 15 pessoas, eles apostando entre eles e dava uma diversão danada. Imagina você Eu apostar com o ouvi, mundo todo. Né? Armando, que num jogo de futebol é possível apostar em 190 eventos diferentes. Desde jogos, desde gols, escanteios, faltas, cartões amarelos ou vermelhos, enfim. E você pode apostar, inclusive, depois que o jogo começa. É aquele jogo, é a aposta in play. Né? E a legislação diz o seguinte, olha, é claro que depois que um time faz um gol, isso altera as odds, né? A probabilidade de quem vai ganhar. Quando você faz a aposta, aquilo é direito adquirido seu. A plataforma não pode mais mudar, tá? A odd para você. Né? Não pode. Certo? Mas, enfim, esse é um dos aspectos. Esse é um dos aspectos. Então, eu acho... Né, concordo com o João, acho muito difícil proibir o jogo, mas a gente tem que caminhar para uma regulação muito mais rígida. O que é que eu digo por mais rígida? Proibir totalmente a publicidade. Gradualmente, a Fórmula 1 era patrocinada por empresas de cigarros. Então, eu lembro, John Place. Até o álcool, cara, na Fórmula 1 agora é a prevê cerveja zero álcool. Então você tem que ter... Gradualmente e cessando essa dependência dos times de futebol em relação às bets. O problema é que eles têm muita grana, cara. O futebol, acho que chegou a um patamar diferenciado de contratação de atleta por causa dessas bets. Viu? Porque saindo dessas bets, não é todo time que vai conseguir ter esses patrocínios elevados, né? Mas, enfim, você tem que se adaptar à nova realidade.
O problema é que você não pode deixar... o problema mais grave é a ludopatia, né? Sim, sem dúvida. É uma doença prevista tanto na Classificação Internacional de Doenças, quanto naquele manual estatístico norte-americano, o DSM. É uma dependência comportamental, né? Vicia. Você sabe que tem até remédios. Tudo de bom, né? Você tem até remédios, tem estudos. Tem um remédio para Parkinson, que se a pessoa toma aquele remédio, ela pode desenvolver uma compulsão, inclusive para o jogo. Não só. Sério? Sério. Né? Porque muda a química do cérebro, muda os mecanismos de risco e de recompensa. Então, tem remédios que afetam esses mesmos centros que estão envolvidos na ludopatia. Tu conhece algum? Tá precisando não, né? Uma pessoa que está passando por esse problema? Ludopatia? Pessoalmente, não. Eu conheço por meio Pessoas, da Juliana, que é essa professora que faz parte da nossa pesquisa, tá? E alguns relatos, realmente, eventualmente, que eu já vi Eu vou na só internet. te dizer, cara, que isso não é um tema novo também, não, né? Nesse livro que eu estava te Não, falando, não é. né? Como eu falei, Tem um matemático italiano, Cardano, foi até o cara que ajudou a inventar aquele eixo cardan que tem nos veículos, né? Não para os veículos, a física e a matemática por trás do eixo. A geometria envolvida exatamente. No eixo cardan. Que ele começou a estudar isso em 1550, escreveu um livro, o Tratado das Apostas, alguma coisa nesse sentido. Estudando a aleatoriedade e a probabilidade, e os jogos lá eram muito menos complexos, né? De como é que ele poderia utilizar isso em seu favor. E o cara fez até uma grana sobre isso, mas é um tema que já perpassa aí a humanidade há muito tempo, só que agora altamente potencializado para mim por dois aspectos, tecnologia e a indústria que se tornou uma indústria, como você muito bem colocou, disruptiva e de impacto significativo, porque é muita grana. E aí, como é que a gente lida com um negócio desse, né? Toca fogo ou tenta mais uma vez minimizar o impacto da exploração que para mim iniciou de forma desajeitada e irresponsável no país? É porque um adicto em droga é até mais fácil controlar, porque a droga não se compra tão fácil como se aposta, né? Porque Não sei. Eu não sei da facilidade, Também mas eu acredito. Não, mas eu faço uma comparação. É claro que o acesso, basta um celular. Né? Basta um celular. E mesmo assim, não, eu estou dizendo que mesmo assim dizer... sendo mais difícil o cara cair, né? Sendo um adicto em droga é fácil, imagina. E tem um aspecto cultural, Armando, eu acho muito forte. As pessoas dizem, pô, meu irmão, me arranja uma droga aí. O cara, me arranja o teu celular aí só para poder fazer uma fezinha. Ou então, só para eu tô com um palpite bom, vai dar certo. Então, as pessoas têm um olhar mais complacente, digamos assim. Tinha um cliente que ele foi condenado ele era dependente químico, né? E ele foi condenado por tráfico de drogas. Precisou traficar drogas para poder bancar o vício, né? E acabou sendo condenado por tráfico de drogas, associação e tudo mais. E ele estava passando muito mal e desenvolveu uma pneumonia. E nós conseguimos transferir ele para cumprir a pena numa casa de dependente de droga, né? Beleza, ele passou 2 anos de boa e tudo mais. Mas no dia do jogo do Brasil na Copa de 2018, a galera da administração foi embora e deixou um estagiário cuidando do povo. Só que o estagiário era um ex-adicto e levou uma garrafinha de vodka. Rapaz, caos, né? 2 horas depois do jogo, aí o pai dele me liga, fulano tá no meio da rua. E ele, deram um azar, entre aspas, porque a única pessoa que tinha problema jurídico era o meu cliente, que estava lá com tornozeleira eletrônica. O resto era só adicto, o que já é uma porcaria, né? Só sei que abriram, só sei que ele foi pego 10 quarteirões de lá, botando o maior boneco do mundo, completamente embriagado. Porque não basta. Você toma uma dosezinha, cara. Você pode estar 1 ano, 2 anos sem estando limpo, que o efeito do álcool, da droga, acaba voltando, né? E eu imagino como é que... Não, existem já grupos de jogadores anônimos, assim como tem alcoólatras anônimos. Narcótico, não. Já existe, mano. No Brasil aqui. Você não vai ter dificuldade de achar. Pessoas dando depoimento. Alguns desses eu já vi. De vez em quando... No Instagram, procure que você vai encontrar. Você vai encontrar. Aí depois não sabe porque está recebendo as propagandas. Mas o meu interesse é o interesse acadêmico. Eu estou dizendo, você, da hora que você foi atrás de um depoimento... Imagina o que é que... Eu entrei nos sites dessas grandes plataformas, dessas que patrocinam clubes de futebol.
Nunca apostei, mas entrei Nunca apostou? em bet não. Mas entrei para Mas tem que poder fazer o saber, levantamento do como é que era o cadastro. até verificar se tinha a alguma... questão da idade também, né? Eu Se me lembro que tinha você fez. também advertência, qual era a política de jogo responsável, se é que tinha alguma. Tinha uma, que tem nacional no nome, que a política de jogo responsável era em inglês. No começo, Você tem uma- foi no começo. Acho que Mas mudaram, mas parece que ela já mudou. Ela já mudou isso. Mas tu não jogou? Não. Tem medo? Não. Não, só não jogou. Eu entrei em cassino físico, acho que 2 vezes na minha vida. Nunca apostei. eu apostei. E eu achei um ambiente extremamente pesado. A experiência que eu tive foi essa daí. Não me Lá- senti bem. Lá nos Estados Unidos. Não me e senti bem o dentro outro do cassino. que eu perdi. Né? E aí eu, bem tranquilo. Também não tinha muito o que gastar. Estudante, o negócio tudo contadinho. Mas o outro foi, acho que em Veneza, e nesse eu apostei tipo 20 euros, ganhei 50. Apostei, ganhei 100. Aí apostei os 100 e perdi para 50. Aí eu desisti e fui com meio a pensa que eu tinha. Precisava Não, e lá- foi a última e me prometi que eu não ia entrar porque você acaba entrando nessa questão do chasing behavior. Mas foi uma Sim. coisa que eu fiquei pensando, pô, será que só mais uma, né? Só mais Claro. uma. Vou. Foi em 2002, agora eu tô lembrando. Em 2002 eu fui para Las Vegas, Vixe, até aí com eu minha mãe. tinha 5 anos. Aí, foi em 2002 agora, me lembro. Mas eu achei um ambiente normal, tranquilo, massa, tá entendendo? Aonde? Em Las Vegas, aqueles hotéis. O que eu fui. Aqueles cassinos. Cara, nada muito soturno, não, uma coisa legal. Veneza era tranquilo, mas o que eu fui, que lá em Atlantic City, que era, inclusive, do Trump, era um negócio, meu irmão, psicopático, bicho. Tudo fechado. Bem adequado, né? Máquina pra tudo quanto é lado. E o cara, isso aqui é um negócio maluco, bicho. Não dá certo, não. Não, eu achei lá em Las Vegas, pelo menos. E olha que eu fui na época chamada Parte Velha, eram os hotéis mais antigos, Não sei, isso mas aqui e nunca tal, tive a há oportunidade. 22 anos atrás. Né? Mas eu achei o ambiente muito Você agradável. sabe que tem revistas dedicadas ao estudo do jogo, revistas científicas, quero dizer. E a Universidade de Nevada, onde fica Las Vegas, ela tem também cursos, claro. Tem que lecionar E deve ter matérias e alguma- disciplinas. Deve ter alguma coisa de financiamento também E da indústria. era né? onde eu ia chegar. A indústria de cassinos financia pesquisas científicas sobre o jogo, nos seus mais diferentes aspectos. E por que eles fazem isso? Porque sabe que não vai dar em nada mesmo. Social responsabilidade Por um social. lado, a responsabilidade social. Por outro Outra lado, regulamentação. os estudos acabam sendo um pouco enviesados também para limpar a barra da indústria. Eles ficam dando uma de De bons moços. De bons moços, né? É o que a gente chama hoje nas Responsabilidade social. responsabilidade ambiental, que eles chamam de greenwashing. O cara faz um negócio lá dizendo que é socialmente responsável só para Sim. fazer a barra dele. Eu não sei se é verdade, mas um amigo meu me contou Essas recentemente. histórias, cara de, Não, né, que Um amigo de dele. bar, Não, cara. não, a amigo indústria. dele. Não, mas é uma informação besta. A indústria tabagista, ela, apesar de não ter propaganda e tudo mais, aumentou o consumo, apesar disso. Aí eu não sei de onde é que ele tirou a informação. Eu não tenho esses dados. Eu sei que o Brasil ele tem uma política de controle do tabaco muito rígida e o número de fumantes, que eu saiba, tem diminuído. Cara, O grande problema, essa discussão hoje sobre o Do uso vape, né? dos vapors, né, dos vaporizadores, que são proibidos no Brasil. Tem uma discussão se legaliza ou se não se legaliza. E aí- é proibido? É proibido. É proibido. não é uma mercadoria permitida. Tem muita gente que não sabe, viu? Mas Porque é proibido. Exato. Eu a galera tá tava discutindo usando. com um colega nosso lá do direito penal, cara, que é uma mercadoria que entra como qual é descaminho, né? É descaminho e estava discutindo, ó, e quem compra está praticando receptação. Entendeu? Pois é. Nem que seja culposo, mas tá. Mas tá todo mundo fumando nos restaurantes. Mas eu a acho, ideia- eu acho a- esse ponto espetacular. Terminei que eu quero só fazer uma A contribuição. ideia é que o vape seria uma política de redução de danos. Só que, na verdade, É, o vape, não. em vez de... não, eu vou sair de um cigarro menos seguro para um vape. Mas, na Ao verdade, contrário. está acontecendo o quê? Ele está levando pessoas que nunca fumaram a fumar pela primeira vez, principalmente os jovens, pela atratividade, porque ele é cool, ele é bonitinho, ele cheirosinho, é cheiroso, um aroma, ele é eletrônico, é técnico, né? é tecnológico, não é? Toca até no E- V3, né? Ele injeta substâncias nocivas muito mais rápido no pulmão e geram danos graves. E aí é onde eu queria apontar, cara, que é a questão da cultura, né? Uhum. Por que é que fumar se tornou brega? Teve uma época que fumar era o sinônimo. Chique. Era Na o nossa sinônimo de geração. charme, O né? João charmoso, Neto é mais- exatamente. o João Neto é mais Na novo, mas minha, na nossa já época. se tornou um negócio
tinha a galera que fumava, que era Eu bacana. achava legal, tinha mulher que fumava, né? Mas virou algo careta, cringe, né? Uhum. E aí, de novo, continua sendo algo não muito bem visto, Isso. mas com essa pegada do vape se tornou algo, uma trend nova aí. Isso. Que aí a gente precisa, de novo, educar todo mundo, a cultura de redução do dano e gerar a indicação de que isso não faz bem, velho. Que é o que tem que ser feito com o jogo. Dos anos 80, eu morava em 85, eu morava em Brasília. Aí é que eu não era nascido Aí, mesmo, 80... viu? Esse João Neto parece que tá... Não, nessa época eu já tinha 6... Aí, de verdade, eu já tinha 6 anos. Em 86, eu fui estudar no Colégio Marista, no Maristão, que só tinha o primeiro, segundo e terceiro ano. O colégio permitiu os alunos fumarem dentro da escola, cara. Olha que loucura. O colégio padre permitia a galera fumar na escola. Na minha época, na graduação, tinha professor que dava aula fumando, pô. E eu tô falando de muito tempo, não, tô falando de 98, 99, 2000. 93, os professores aqui fumavam. A minha graduação, primeiro semestre, no curso básico em Direito, que eu fiz na UFC, tinha uma professora que fumava em sala de aula. E a gente ficava, ela ficava sentada dando aula, acendia o cigarro de forma bem elegante e bem lentamente, né? E a gente ficava naquela expectativa do que ela ia dizer. Né? Quem fumava? Hoje a gente fumava charuto. Sala de aula, hoje de nunca peguei, não. O professor Deusé de Souza fumando lá, e eu achava assim. Não, em Lisboa. Mas é cultural, de novo. E a gente vai aprendendo. Os caras fumavam dentro de um avião, pô. Isso. Fumava dentro de um avião. Daqui pra trás. Porra, tu tá entendendo? E aí esse processo de aprendizagem, que eu acredito que a gente não pode desprezar quando tá falando de regulamentação que causa esse risco para a coletividade. E a gente esqueceu isso aqui no Brasil totalmente. Campanhas informativas, começa por aí, uma discussão sobre o tema. A gente precisa disso. Tem que incrementar, porque isso aí está adoentando uma galera. Com certeza. E mais uma vez, a questão social e tecnológica. A nossa relação com as telas, que começa desde... Né, nós ouvimos às vezes críticas. Um casal que tem um filho pequeno, dá um tablet ou um celular para a criança se acalmar. Não é? Qual é a nossa relação com as tecnologias? Né? Isso é salvação para o pai e para a mãe. Não, para você ver, mas você está sendo colocado... É uma armadilha, né? Qual a idade para o filho começar a usar celular? Né? Lá em casa qual a idade? Enfim, estão falando em proibir o uso de celular na escola. Já tem algumas escolas que proíbem. Não é? Então, a nossa relação com as novas tecnologias realmente tem que passar por esse aprendizado a que o João aí se referiu. Isso é tão maluco. Eu vou dar só um exemplo. Eu trabalho muito com proteção de dados pessoais e privacidade. Então, o meu filho mais novo, toda vez que ele abre alguma coisa, que vai a algum jogo, alguma coisa assim, ele, papai, isso aqui fala sobre privacidade e LGPD. Eu posso... Porque ele foi, de certa forma, não vou dizer traumatizado, que é uma palavra muito forte, né? Sim. Mas educado a olhar para esse tipo de situação. E a gente tem que fazer isso com outras coisas, como se tem, cara. Essa geração mais nova aí é muito preocupada com questão ética no trabalho, com questão ambiental, e tem que ser orientado também, por exemplo, essa questão... mas eu acho que nós estamos... dos outros pecados, né? Sintaxes. Eu acho que foi um vacilo, mas a gente está no caminho. Estamos caminhando bem, Eduardo? Acha? Essa regulamentação vai sair legal? Não, a regulamentação do Brasil não é ruim, mas eu acho que pode melhorar alguns aspectos, ficar mais rígida, e essa integração com a área da saúde. Total. Porque tem que ser uma política de saúde pública. Tem que articular melhor essas campanhas informativas, os canais de atendimento, que as plataformas, os operadores do jogo vão ter que ter também um canal, informar que a pessoa pode procurar. Agora vão ser o quê? Vão ser grupos de ajuda? Vai ser o SUS? Isso tem que ser melhor desenhado. E quem já foi vitimizado, quem já foi nesse período de transição, quem é que vai cuidar desse pessoal legado, né? Que já se endividou e que já ficou viciado? E eu ainda tenho um outro ponto. Eu acho que a minha preocupação, Armando, é um negócio básico que a gente aprende lá no começo da faculdade, né? A diferença de uma norma jurídica para uma norma natural. É a possibilidade de descumprimento, né? Se você pular de um prédio, vai ser puxado 9,8 metros por segundo ao quadrado na direção do centro da Terra. A norma jurídica ela precisa do enforcement. Se a gente não tiver mecanismos, uma agência fiscalizando, pessoas olhando, não adianta, não vai funcionar. E a gente tem inúmeros exemplos de boas regulamentações aqui no país que não teve o resultado esperado porque faltou
efetivamente colocar em prática as políticas que dão suporte e os processos de fiscalização. E no caso do jogo, a nossa agência é uma secretaria do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Tem países que têm realmente agência reguladora, tem um órgão ou entidade autônomo, não é? Vamos ver, né? Agora que vai funcionar, realmente. A partir de janeiro de 2025, muito embora algumas regras já tenham começado a valer agora em outubro. Então já não pode mais usar cartão de crédito, tá? Só podem operar aquelas que já pediram autorização. Vamos ver. Então é um aprendizado. Na verdade, nós estamos começando agora. Eu acho que é um novo caminho. E ainda tem a questão do direito do consumidor, que a gente nem falou, né? Porque o apostador ele é considerado um consumidor. Ele tem os mesmos direitos dos consumidores. Né? As regras de transparência. Pô, a gente vai ter que ser no próximo horário, que o nosso horário terminou. Obrigado, Beleza. João Neto. Valeu pelas cara, informações. Valeu, Acho que a gente esclareceu um monte de pontos aí. Foi bom, Bia? É ótimo. Sabia desses problemas todos? Eu já sabia alguns, porque a gente tinha outros casos de pessoas que conheciam. De outras coisas que pessoas Mas não é ele não, né? Não, Marcelo. Ah, não. Ah, tá. Se Marcelo é, ele é enrustido. Pois terminamos mais um Miolo de Podcast aqui direto dos estúdios da TV Unifor na universidade mais linda do Brasil, que é a Universidade de Fortaleza. Lembrando, Miolo de Podcast toda terça-feira às 20 horas ao vivo nos canais da TV Unifor na internet. Acompanhe a gente e até a próxima.